Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Estamos aqui novamente para mais uma videoaula. No nosso encontro de hoje nós vamos trabalhar a aula 6 do material de vocês, que fala sobre aspectos, sobre conhecimentos e práticas muito importantes da função do profissional de secretariado, do auxiliar administrativo, tá? Hoje nós vamos falar então sobre comunicação e redação de textos empresariais. No mundo corporativo, as empresas elas se comunicam umas com as outras e até mesmo se comunicam com os seus colaboradores, fornecedores e clientes muito através de documentos, do que nós chamamos de redações oficiais, seja uma declaração, um comunicado, um requerimento ou um ofício. São através destes meios que empresas elas formalizam a prestação de um serviço, um contrato, deixam claro informações pertinentes à empresa. Quando nós pensamos no meio empresarial, nunca é só de boca, tudo é sempre por escrito, assinado, carimbado, tá? Então você, como profissional de secretariado, como auxiliar administrativo, no seu dia a dia, no exercício da sua profissão, você vai ter um contato muito grande com documentos, seja elaborando esses documentos, seja recebendo esses documentos de outros colaboradores da empresa para passar para o executivo que você assessora, recebendo esses documentos dos clientes, seja enviando esses documentos a pedido do seu gestor para outros colaboradores, para as outras empresas e também cuidando do arquivo desses documentos, tá? Nós vimos ali na aula da semana passada que desde o início da existência da profissão, do secretariado, do auxiliar administrativo, já existia essa necessidade, já fazia parte da função desse profissional o cuidado com arquivamento dos documentos, tá? Então nós trabalhamos um pouquinho a respeito disso na aula da semana passada, de todas as práticas, né, dessa profissão, digamos assim. E hoje nós vamos falar sobre, vamos dar continuidade falando sobre esses pontos importantes da profissão. E hoje eu separei para nós falarmos sobre comunicação, tá? Então acompanhem aí na casa de vocês, seja através da apostila na aula 6 da apostila, ou seja através dos slides que eu encaminhei para vocês, tá? Já enviei aí no grupo os slides referentes à aula 6. E para quem não tem a apostila, é muito importante acessar também esse arquivo aqui em PDF que eu enviei para vocês, tá? Então veja, essa semana eu estou enviando para vocês aí no grupo 3 arquivos. Esse vídeo, tá? Nossa videoaula, os slides da aula e esse arquivo em PDF. Esse arquivo em PDF, na verdade, ele é o quê? Ele é o recorte da aula 6 da apostila, tá? Quem tem a apostila, tranquilo, acompanha nela. Quem não tem a apostila, precisa baixar este arquivo também em PDF, tá? Por que é importante baixar esse arquivo aqui em PDF? Porque nele nós vamos ter o modelo, os modelos na realidade, para a elaboração desses documentos. Então você precisa aprender a realizar, elaborar corretamente um ofício, por exemplo. E nesse arquivo, que é um recorte da apostila, ou seja, na apostila tem esse passo a passo, todas as regrinhas, a linguagem que você vai usar no ofício, a formatação que você vai utilizar neste documento, tá? Então você precisa desse material. Se você já tem a apostila, tá na sua apostila na aula 6. Não tem a apostila, acessa esse arquivo aí em PDF, porque lá nos slides não tem o passo a passo para a elaboração do documento, tá? No slide só tem o conceito do que é o documento, tá bom, pessoal? Eu já comentei também com vocês em vídeos anteriores que se você não está conseguindo abrir o arquivo em PDF no seu celular, você precisa ir lá na Play Store, baixar um leitor de PDF no seu celular, tá bom? E reforço também que caso alguém prefira receber todo esse material no e-mail, pode me passar o e-mail, seja no grupo, seja no privado, que eu envio para vocês sem nenhum problema, tá bom? Vamos começar então o nosso conteúdo da aula de hoje. Acredito que todo mundo já tenha ouvido algo a respeito do que é comunicação, da importância de se comunicar. Um ponto muito importante de deixarmos claro é que se comunicar é diferente de falar, tá?
Quem fala, ele estará se comunicando se a outra pessoa, ou seja, se aquela que escuta, ela entende o que está sendo falado, o que está sendo dito. Tá? Existem vários conceitos sobre comunicação, mas o conceito que eu gosto mais, por ser simples e objetivo, é o conceito de que a comunicação é você transmitir uma ideia e essa ideia ser transmitida, ok? Então só existe a verdadeira comunicação quando as duas partes envolvidas se entendem. E isso me leva a entender que eu me comunico principalmente através da fala e dos gestos. Você pode notar, observa no vídeo a partir de agora, observa nos vídeos anteriores, lembre-se de quando nós estávamos na sala de aula. Você vai perceber que eu sempre, quando estou conversando com vocês, sempre quando estou trabalhando conteúdo com vocês, gesticulo muito com as mãos, gesticulo muito com o rosto, porque a fala, a voz e as nossas expressões corporais são as duas principais maneiras de nós nos comunicarmos. Mas eu consigo também me comunicar sem utilizar a voz. Posso me comunicar através da escrita, posso me comunicar através dos gestos. Será, pessoal, que eu posso me comunicar através das cores? Se eu disse para vocês que a comunicação existe quando eu compartilho uma ideia com alguém, a pessoa entende essa ideia. Será que eu consigo me comunicar através das cores? Vamos pensar um pouquinho? Você está no seu carro dirigindo. Você se aproxima do semáforo e ali o semáforo está com a luz vermelha acesa. Você entende o que significa essa luz vermelha? Para você parar, não é verdade? Então, consigo me comunicar através das cores. Ou você está assistindo a um jogo de futebol e o juiz puxa um cartão amarelo, também é uma comunicação, tá? Então eu consigo me comunicar não só através do verbal, não só através do gestual. Tudo que eu realizo, toda a ação que eu realizo, hoje meu nariz está coçando bastante, esse vídeo vai ficar ótimo. Toda vez que eu transmito uma ideia e a outra pessoa, meu interlocutor, compreende essa ideia, eu digo então que existe comunicação, tá? Às vezes até com a nossa família, com um amigo, às vezes nós temos um código, né? Um gesto, um olhar, uma piscada, e nós conseguimos nos comunicar, tá? Então assim, pessoal, a comunicação ela é para nós, seres humanos, principalmente por vivermos em sociedade, ele é algo fundamental. E eu observo a comunicação em todo o meu contexto, e eu já nasço me comunicando. Quando você nasce, por mais que você ainda seja ali bebezinho, seja muito pequeno, você não sabe falar, não sabe formular as palavras como uma pessoa que já aprendeu a falar de verdade, né? Às vezes você não consegue se expressar claramente enquanto bebê, enquanto recém-nascido, mas nós já temos um poder de comunicação, que qual é? O nosso choro. E é muito curioso, eu gosto sempre de trazer esse exemplo, é muito curioso que uma mãe, ela sempre sabe o porquê que o bebezinho dela está chorando. Quem dá de fora acha o choro todo igual, mas a mãe não. O bebê chora, ela fala, tá com fome. Outra hora, tem que trocar a fralda. E quando vai ver, realmente é isso, né? Talvez, gente, porque a comunicação ela também aproxima mais as pessoas. A maneira como eu me comunico com o outro, ela está intimamente ligado, está intrínseco ao meu relacionamento com aquela outra pessoa também, tá? Então ela é fundamental, a comunicação, para as nossas interações sociais. Então, seja na vida pessoal, na vida profissional, nós observamos que normalmente as pessoas que se expressam com mais facilidade, que são as famosas pessoas comunicativas, extrovertidas, elas acabam tendo essa habilidade como um ponto a mais em relação ao mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho ele exige pessoas que se comuniquem bem. Ou seja, ele exige não só pessoas que saibam falar, mas pessoas que sejam claras, que sejam espontâneas, que através da sua fala leve a outra pessoa também ao entendimento, tá bom? Para quem tem, perdão pessoal, para quem tem problemas de comunicação, de expressão,
Existe aí alguns cursos, algum material que fala a respeito de oratória. Quando eu penso ainda na comunicação, eu preciso pensar na minha dicção. Eu sou claro ao falar? As pessoas compreendem com facilidade o som que sai da minha boca? Na formação das palavras? Isso é alergia, não é coronavírus, tá? Minha língua portuguesa é boa? Eu consigo usar bem a língua portuguesa? Eu falei um pouquinho sobre isso na aula passada, sobre a importância de você gostar de ler, melhorar o seu vocabulário, usar corretamente a língua portuguesa. Então, todos esses conceitos, todos esses aspectos acerca da comunicação são importantes. A comunicação falada, a comunicação escrita, a comunicação gestual, a mensagem a respeito da minha pessoa que eu passo para os outros e assim vai fortalecer os relacionamentos, tá? Todos esses pontos da comunicação são muito importantes. No material de vocês, na apostila, não fala ali sobre os 6 elementos da comunicação. Já começa diretamente falando ali sobre algumas redações comerciais, já começa logo falando lá sobre a ata, tá? Eu achei importante nós trabalharmos um pouquinho do conceito, do processo da comunicação, para a gente poder contextualizar como que isso funciona na prática no dia a dia de uma organização, tá? Então, a comunicação, para que ela aconteça, para que essa ideia seja partilhada e aconteça o entendimento, a compreensão, eu vou ter envolvido nesse processo da comunicação 6 elementos, tá? Então, nós chamamos de os 6 elementos básicos da comunicação. Se você acessar o slide, você vai ver isso. Não quiser acessar o slide, joga lá no Google. Elementos básicos da comunicação. Você vai encontrar esses, tá? Então, como é que funcionam esses elementos? Para que a comunicação aconteça, para que o entendimento ocorra, primeiro eu preciso de pelo menos 2 pessoas envolvidas. Uma que fale e a outra que escute, uma que escreva e a outra que leia, uma que faça o gesto e a outra que receba e compreenda esse gesto, tá? O que eu falo, o gesto que eu realizo, o que eu escrevo, isso tudo eu chamo de quê? De informações. Então eu tenho de um lado alguém que transmite a informação e do outro lado eu tenho alguém que recebe essa informação. Dentro da comunicação eu chamo essa informação de mensagem. Então eu tenho quem emite a mensagem, é quem expressa a ideia, e eu tenho quem recebe a mensagem, é quem compreende essa ideia. A pessoa que emite essa mensagem, eu chamo de emissor. Anota aí no seu caderno, anota aí no seu material. O emissor, ele é a pessoa que emite, que transmite a mensagem, seja verbal, seja gestual, seja escrita. E quem recebe essa mensagem, eu chamo de receptor. Então, o receptor é a pessoa que recebe e que compreende essa mensagem. Então, aqui nós já temos 3 elementos básicos do processo da comunicação. A mensagem em si, que é a ideia, a informação a ser transmitida. O emissor, que é quem transmite essa mensagem, essa ideia. E o receptor, que é quem recebe essa mensagem e essa ideia, tá? E para que essa mensagem ela realmente chegue da maneira correta até o receptor, eu preciso pensar também no contexto em que estão esse emissor e esse receptor, né? E quando eu penso no contexto, eu acabo pensando também em qual que vai ser o código utilizado para a compreensão dessa mensagem. Aqui eu estou trabalhando com vocês a comunicação de uma maneira mais simples, sem nos aprofundarmos muito no conceito. Mas se vocês quiserem se aprofundar mais sobre os elementos, o processo de comunicação, eu aconselho vocês a fazerem isso, tá? Então, quando eu penso nesse contexto da comunicação, eu penso na escolha do código que vai ser usado. Porque lembre-se que a comunicação ela só ocorre quando existe a compreensão entre as duas partes. Então, eu não posso, por exemplo, vir dar uma aula para vocês
e falar a aula todinha em japonês. Imagina eu ministrar a aula toda em japonês. A mensagem da aula vai ser os elementos da comunicação, essa é a mensagem. O emissor serei eu, o receptor será vocês. E o código que eu escolho para isso é o japonês. E aí eu ministro a aula todinha para vocês em japonês. Será que vai haver o entendimento? Talvez um de vocês aí saiba japonês. Eu particularmente não sei, gente. Só estou usando um exemplo. Então aquelas pessoas que souberem o japonês até vão conseguir compreender, mas as demais não. Então quando eu penso nesse elemento da comunicação que é o código, eu vou pensar se é verbal. Eu vou usar a língua portuguesa, eu vou escolher as palavras, eu vou escolher os exemplos que vocês compreendam, tá? Se eu vou fazer um gesto, tem que ser um gesto que seja entendido. Se nós pensarmos em Libras, língua brasileira de sinais, cada palavra ou cada letra do alfabeto não tem o seu próprio gesto, não tem o seu próprio símbolo. Isso é o código. Quando eu penso que para dirigir o meu carro e não ultrapassar o sinal vermelho lá no semáforo, eu tenho que ter aprendido, eu tenho que fazer essa associação de que o verde significa que o caminho está livre, que o amarelo é para eu ter atenção e que o vermelho eu preciso parar, tá? Então o código é a linguagem, é o que eu vou utilizar para que haja a compreensão. E para isso eu preciso pensar no contexto. Será que o meu receptor vai compreender essa mensagem? Quando eu coloco na balança emissor e receptor, sabe o que eu percebo? Que o emissor ele é o principal responsável pela comunicação, porque é ele quem quer transmitir a ideia. Então ele tem que pensar quem é esse receptor, qual é o contexto e precisa escolher o código correto para que o receptor, compreenda essa mensagem, tá? Então eu já sei que o emissor é quem emite a mensagem, que a mensagem é o objeto da comunicação, o receptor é quem recebe essa mensagem. Para essa mensagem ser compreendida, esse emissor ele precisa escolher adequadamente o código que ele vai usar e também, além de escolher adequadamente o código, ele precisa escolher o canal certo dessa comunicação. Quando a comunicação ela é verbal, através da fala, o canal é a voz. Quando é através de um texto, o canal é a escrita. Quando é através das cores, o canal ele é o local no qual essa cor está sendo utilizada. Então, no semáforo é o semáforo em si. Num jogo de futebol, os cartõezinhos seriam o canal dessa comunicação, tá? Eu posso, eu devo, é muito importante que eu, enquanto emissor, escolha então corretamente o código, o canal que eu irei utilizar, e é importante eu realizar um feedback com o meu receptor. Quando eu faço um feedback com ele, eu estou fazendo uma análise. Será que ele compreendeu corretamente a mensagem que eu passei para ele? Isso no meio empresarial, gente, ele é muito importante no ambiente de trabalho. Porque às vezes essa falta ou essa dificuldade na comunicação ou o mau entendimento da comunicação, ele vai trazer muitos prejuízos no ambiente corporativo. Quando o gestor que você assessora, ele te solicita uma tarefa e você não realiza a tarefa corretamente porque você entendeu que era para fazer de uma determinada forma, mas não era daquela maneira. Talvez ele não tenha sido claro, ou talvez você não tenha ouvido com atenção, né? Entendido certinho. Então, das duas partes, é importante que haja essa confirmação de que a ideia transmitida foi a ideia recebida. É uma pena nós não estarmos hoje presencialmente na sala de aula, porque eu gosto sempre de fazer uma dinâmica nesse momento. Sabe aquela brincadeira do telefone sem fio? Eu gosto muito de fazer, porque normalmente não chega lá no final da mesma maneira que saiu da minha boca, né? Normalmente a gente faz um círculo, eu falo uma frase para o aluno e ele vai passando. Quando chega lá no último, o aluno dificilmente é a mesma frase que eu falei. Às vezes tem a essência da frase, mas tem inúmeras coisas diferentes, né? E aí é onde nascem os ruídos na comunicação ou os problemas na comunicação, tá? Coloquei também aí no material de vocês, nos slides, ó, vocês vão observar aí alguns exemplos de problemas de comunicação, algumas imagens, não, perdão.
algumas expressões que não foram bem colocadas. Vou dar um exemplo para vocês, que é do site de notícias da UOL, né? Onde a notícia que tem estampada lá é o seguinte: polícia acha menina de 11 anos desaparecida com a ajuda do programa Eliana. Vamos analisar a frase. Polícia acha menina de 11 anos desaparecida com a ajuda do programa Eliana. Você olha para isso daqui e você entende que o programa da Eliana ajudou a polícia a encontrar a menina. Só que da maneira que está colocado aqui, ó, polícia acha a menina de 11 anos desaparecida com a ajuda do programa Eliana. Se você for pegar o pé da letra, o que o programa Eliana fez foi ajudar a menina a desaparecer, ó. Desaparecida com a ajuda do programa Eliana. Será que faz diferença? A maneira como eu escrevo, a maneira como eu organizo as minhas ideias ao falar ou ao escrever? Claro que faz diferença, gente. Faz uma diferença enorme. E é daí que vem os famosos mal entendidos, né? Quando eu não consigo escolher com clareza a linguagem que eu vou utilizar, os gestos que vão acompanhar a minha fala, principalmente, né? Ou quando eu não penso no contexto do meu receptor, quando eu vou escrever. Você imagina só se eu venho ministrar uma aula para vocês e uso uma série de termos técnicos, uso aí algumas gírias de linguagem, ou uso algumas expressões de linguagem populares. Gente, eu tenho um exemplo maravilhoso para passar para vocês. Quando eu fui morar lá no Rio Grande do Sul, eu fui ministrar aula em uma escola lá. E às vezes eu ia falar com os alunos, eu ia dar alguns exemplos para os alunos, e eles não sabiam do que se tratavam, porque às vezes são algumas palavras mais regionais daqui, que lá no sul eles não sabiam o significado. Outras vezes eram eles que usavam algumas expressões que eu não conhecia essa expressão. A primeira vez mesmo que eu fui no açougue lá comprar carnes, chegou lá, a gente não sabia, eu e o açougueiro, nós não estávamos nos entendendo, porque os nomes de carnes que eu pedia, ele não conhecia, e os nomes de carne que ele me falava, eu também não sabia o que era. Então era uma carne, uma tal de granito, uma tal de chuleta. Ele perguntou se eu queria guisado. E até eu descobrir que o guisado é a carne moída, demorou um pouquinho, né? Então às vezes acontece isso do regional, que é importante para a cultura brasileira, mas que quando nós estamos tratando de um aspecto formal, eu não posso usar o regionalismo. Eu tenho que usar aquilo que é padrão. Quer ver um outro exemplo? Pessoas que trabalham numa central de telemarketing, em um call center. Por mais que eles tenham ali um linguajar, por mais que eles tenham algumas expressões da região em que eles moram, normalmente uma central de call center atende pessoas do Brasil todo, às vezes até de fora do Brasil. Então ele tem que optar por a linguagem formal, aquela linguagem que todo mundo compreende, não por uma linguagem mais popular ou por uma linguagem mais regional, tá bom? Isso é muito importante. E no meio profissional, o que equivale? Sempre a linguagem formal. E para eu melhorar a minha linguagem formal, eu preciso estudar a língua portuguesa. Eu preciso ler, eu preciso escrever, eu preciso ter intimidade com a língua portuguesa oral e escrita, tá? Como eu já recomendei para vocês na aula anterior, volto a recomendar hoje. Para quem não gosta de ler, tira um tempinho, começa a dedicar-se à leitura, que é importante. Tá bom, pessoal? Vamos partir, então, lá para a questão dos documentos que uma empresa elabora e encaminha a terceiros, né, digamos assim, expressando alguma ideia, um pedido, uma informação, um comunicado, um esclarecimento, tá? Você pode notar agora, pessoal, desse período do coronavírus, né? Vem aí o governador, o prefeito, faz um decreto, você passa na frente de uma loja, tem lá uma nota de esclarecimento. Então, a principal maneira de uma empresa se comunicar com fornecedores, colaboradores, clientes, parceiros comerciais, normalmente são através de documentos, tá?
Eu coloquei logo aí no início do material de vocês falando sobre o papel timbrado. Porque normalmente esses documentos que são emitidos, que são elaborados por uma empresa, eles são elaborados então no que nós chamamos de papel timbrado. O que é o papel timbrado? É aquela folha que a empresa utiliza, onde tem no designer dessa folha o timbre da empresa, a logomarca da empresa, ou a logomarca, às vezes, de um departamento da empresa. Às vezes vem lá no rodapé, na parte de baixo da folha, endereço, e-mail, telefone dessa empresa, desse departamento ou desse profissional. Além de dar mais credibilidade a esse documento, ele faz parte da identidade visual da empresa. Então, às vezes, a empresa ela manda fazer numa gráfica esse papel timbrado, já vem tudo de lá bonitinho, só para acrescentar as informações por cima. Ou eu posso fazer isso no computador mesmo, né? Aqui no trabalho, às vezes eu vou emitir uma declaração para os alunos aqui no Instituto, eu abro lá um arquivo, coloco a logo do Instituto em cima, trabalho no meu texto, lá no rodapé vai com o endereço, telefone, outras informações do Instituto, tá? Então, diversos documentos têm a sua obrigatoriedade que sejam feitas no papel timbrado, tá? Outros não há essa obrigatoriedade, mas isso faz parte da identidade visual da empresa e, como eu disse, traz mais credibilidade a esse documento, tá? Não tem uma regra muito clara para a elaboração desse papel timbrado. O mais básico que nós vemos dele é, normalmente no canto, né, superior direito da folha, ou centralizado a logo dessa empresa, às vezes com o CNPJ da empresa embaixo da logo, e no rodapé essas informações institucionais, endereço, e-mail, telefone, tá? Às vezes no centro da folha você tem a marca d'água, que é a logo da empresa um pouco mais desbotada, mais clarinha. Existem outras empresas, inclusive, que elas acabam apostando em alguns efeitos coloridos, bordas, outras imagens na folha, tá? Eu acho que para uma empresa, o mais clean, o mais básico é o correto. Para um ofício, por exemplo, também temos que observar essa questão dos documentos, né? Para um ofício, por exemplo, não pode ter muita coisa assim colorida, né? Tem que ser algo mais discreto. Folha a A4, né? Branca, escrito ali, impresso nas cores pretas, tudo bonitinho, bem padrãozinho, tá? O primeiro documento que nós temos aí no material de vocês é a ata. Semana passada, na aula anterior, nós falamos sobre as reuniões e lá eu disse para vocês que em toda reunião deve ser elaborada uma ata, que é um documento formal que traz ali um resumo do que foi deliberado nessa reunião, das decisões que foram tomadas, nas informações que foram trabalhadas ali. E essa ata ela vai ser redigida então no decorrer da reunião. Ao final da reunião, antes das pessoas deixarem a sala, normalmente o auxiliar administrativo, o secretário, a pessoa que lavrou essa ata, esse é o nome que nós utilizamos, né? Lavrar a ata. Ele lê a ata para as pessoas ali presentes. Se elas acharem que está inconforme, o que está escrito ali está em conformidade com o que de fato ocorreu, elas assinam dando veracidade a esse documento, tá? Então a ata é o primeiro documento formal que eu trago para vocês. Como eu disse, na apostila e nesse recorte da apostila, tem ali todos os critérios para a elaboração da ata, como que eu faço a abertura dessa ata, qual que é a linguagem que eu vou utilizar, faz uma menção da diferença entre a ata manuscrita e a ata digitada, porque antigamente, antes do uso dos computadores, nós só tínhamos a ata manuscrita. Então eu ia até uma papelaria, comprava um livro ata, é um livro próprio para isso, né? Ele vem ali com as folhas pautadas, ele não tem margem. Então no livro ata manuscrito eu não deixo espaços nas linhas. Eu começo a escrever no início da linha e eu tenho que ir até o final dela, porque ele não tem margem. Se eu não consigo completar a palavra no final dessa linha, tenho que usar aquela regrazinha matemática. Regrazinha da língua portuguesa, né? Corto a palavra, continuo ela na linha de baixo. Terminei todo o meu resumo da ata, faço o fecho na mesma linha, não posso deixar espaço no final.
e já começa a assinatura ali dos presentes. Fala sobre tudo isso no material de vocês. Hoje, com o uso dos computadores dentro das empresas, essa ata ela já pode ser digitada. Normalmente a gente no final imprime uma dessas atas, imprime uma ata para que as pessoas assinem, eu vou arquivar isso e ainda tem essa possibilidade da versão dela digital e enviar para os participantes, que assim fica claro para todo mundo, né, o que foi discutido, as decisões que foram tomadas nessa reunião, tá? Então a ata, principalmente para quem vai trabalhar na função de assistente, de profissional de secretariado mesmo, tá? Normalmente você vai ser incumbido. Quando voltarem as nossas aulas, pessoal, eu quero fazer com vocês a simulação de uma reunião para que juntos nós possamos entender todo esse contexto na preparação de uma reunião. É um trabalhozinho de conclusão de curso que eu estou elaborando para vocês. Para que vocês organizem uma reunião e no decorrer dessa reunião nós possamos lavrar a ata da reunião para vocês verem como funciona, tá? Um outro documento que eu coloquei no material de vocês foi o atestado. Muita gente conhece o atestado médico e acha que o único tipo de atestado que existe é o médico, quando na realidade não é. Então eu tenho um atestado médico, eu tenho um atestado de conclusão de curso, eu tenho um atestado de comparecimento, tá? Na realidade, o que o atestado é? Ele é um documento formal, inclusive muito semelhante com a declaração, mas ele é um documento formal que expressa uma situação verídica. E um atestado, ele normalmente, para ele ter mais valor, digamos assim, ele é assinado por uma pessoa de um grau de importância muito grande no contexto daquela situação. Por exemplo, se eu vou fazer para vocês um atestado de conclusão de curso, quem que vai assinar esse atestado? Provavelmente é o coordenador do instituto, é o diretor do instituto, né? Tem que ser uma pessoa que tenha o conhecimento do fato e um grau de importância, vamos dizer assim, no contexto daquela instituição muito grande, tá? Como nós estamos falando do atestado, vamos já falar da declaração também, que a declaração, assim como o atestado, ele fala da existência de um fato, de uma situação da qual essa pessoa que está emitindo a declaração, ela foi testemunha, tá? A declaração ela é um documento simples, porém um documento, pessoal, que tem uma importância muito grande. Ela tem prova, né? Nós falamos que juridicamente a declaração ela se constitui como prova, então eu só posso emitir a declaração de que eu testemunhei ou que eu participei de um fato, ou eu testemunho que essa pessoa participou desse fato, quando eu tenho real certeza. Porque se eu atesto um acontecimento, um fato que não ocorreu, fugiu a palavra agora, que não ocorreu, eu posso responder por isso judicialmente, tá? A declaração ela é um dos documentos mais simples de se fazer, vocês vão notar no material de vocês que não tem muitas regras em relação à estrutura, sempre optando, claro, por uma boa formatação, por uma boa aparência, para ter mais veracidade, que seja em um papel timbrado, que tenha logo da instituição que está emitindo essa declaração, e ela deve sempre estar assinada também pela pessoa que faz essas declarações. E no contexto empresarial, se essa pessoa ela tem um carimbo ou algo do tipo, dá mais veracidade ao documento, tá? Outro documento que eu menciono no material de vocês é a circular. A circular, gente, ela é um documento de comunicação parecido a um simples aviso, a um simples comunicado, onde eu posso pegar como exemplo o seguinte: na empresa é realizada uma reunião e nessa reunião é decidido algo que vale para a empresa toda. E a nossa empresa ela é grande, ela tem vários setores, ela tem vários departamentos. Então eu faço um documento dando ciência das decisões e como que vai ser o procedimento a partir de agora na organização, né? Toda circular ela tem um número, além dela ter um número crescente, né? Então a primeira circular que eu faço no ano é a circular número 1 de 2020. Então eu vou fazer a 30ª circular no ano de 2020, daí eu vou ter a circular número 30 de 2020, né? Então eu faço essa circular em várias cópias e envio para cada um dos departamentos ali dentro da minha organização, tá?
Então, ela normalmente é utilizada para avisar, para transmitir uma informação, uma decisão, tá? Ela é um documento muito formal. Vocês vão ver que no caso da circular no material demonstra vários critérios na hora da elaboração deste documento, tá? Outro documento, inclusive ele é um pouco similar à circular, só que ele tem ainda mais requisitos, é o ofício. O próprio nome já diz, o ofício, gente, ele é um documento de comunicação extremamente formal e oficial. Ela é mais utilizada, essa ferramenta de comunicação, na administração pública, né? Então, se eu vou enviar um documento, seja um pedido, seja fazendo um esclarecimento para a prefeitura, ou então para um órgão público, eu vou fazer a solicitação para usar uma área pública para um evento, então eu preciso encaminhar esse ofício lá para a secretaria de fulano de tal. Então eu faço isso através de um ofício. Vocês vão ver que ele possui vários critérios na hora da sua elaboração, inclusive no papel que vai ser utilizado para a impressão, que é o papel tamanho ofício, tá? Ele é um papel um pouco maior do que o papel A4, que é o mais convencional, aquele que nós utilizamos, tá? Coloquei no material de vocês também a questão da procuração, que é um documento muito sério, onde através dele eu passo para uma outra pessoa o direito dessa pessoa agir no meu nome, tá? Então, essa pessoa que passa, que dá a outra o direito de realizar algo em seu nome, eu chamo de ortogado, né? Ortogado não, eu chamo de ortogante, perdão. E a pessoa que recebe o direito de agir em nome, eu chamo de ortogante. Então, por exemplo, eu posso passar uma procuração para alguém da minha família pegar um documento em meu nome, né? Então, nós vamos fazer esse documento certinho, registrá-lo em cartório. Normalmente, gente, quando é algo muito grande, uma procuração com amplos poderes, vamos dizer assim, porque eu tenho as procurações gerais e eu tenho as procurações especiais, né? Então, quando eu faço uma procuração com amplos poderes, é importante que seja revisado por um advogado, de repente até elaborado por ele, porque é muito sério, né? Alguém ter um documento assinado por mim dizendo que ela pode movimentar uma conta bancária em meu nome, vender algo em meu nome, tá? Então é importante estar atento a essa questão da procuração. E o último documento que eu coloquei foi o requerimento, que é um documento formal através do qual eu solicito, eu faço uma petição a alguém, tá? Também é muito comum que eu use o requerimento para solicitar algo a um órgão público, ou dentro do contexto empresarial, eu posso realizar um requerimento pedindo algo, uma ferramenta de trabalho, pedindo um dia de folga, uma dispensa, um aumento ou algo do tipo, a alguém superior hierarquicamente a mim, tá? Então, no material de vocês também tem as regrinhas, tá? De como se trabalhar com essa questão da elaboração dos requerimentos. Como eu disse para vocês, gente, não dá para ficar falando aqui na aula todas as regrazinhas, o vídeo ficaria grande, ficaria muito chato, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Assistam o vídeo, mas peguem a apostila de vocês. Quem não tem a apostila, pega lá o recorte da apostila. Vejam aqui os exemplos que tem. Eu vou mostrar um para vocês verem quanto que é importante vocês acessarem esse material. Vou pegar o ofício, como eu disse para vocês, é o que mais tem regrazinhas. Então, olha só, em relação ao ofício. Tá aqui toda a explicação mais detalhada do que é o ofício, para que serve, quais são as partes que compõem um ofício. E olha o que eu tenho aqui, o modelo de um ofício pronto, tá? Modelo do ofício pronto e aqui todas as regrinhas para você elaborar um ofício. Além de você estudar isso agora, para você compreender como fazer, é importante você guardar esse material. Eu confesso para vocês que até hoje, alguns documentos, quando eu vou elaborar, o ofício é um deles, eu recorro aos meus materiais que eu tenho, que foi o mesmo material que eu usei para elaborar a apostila de vocês, para ver todas as regrazinhas para não errar,
tá bom? Então é importante vocês guardarem esse material. Pessoal, até aqui alguma dúvida, mágoa, desilusão, fome, decepção amorosa, vontade de chorar, desespero? Espero que não, né? Só algo antes de encerrarmos o vídeo, gente, eu percebi que naquele vídeo que eu fiz na semana passada, ficou faltando eu abordar um assunto que estava no material, que foi a respeito do arquivo de documentos, tá? Então, rapidinho, só falar um pouco aqui sobre o arquivo de documentos para vocês. Gente, toda empresa, não importa se é uma pequena, uma micro, uma média, uma grande empresa e até mesmo um MEI, um microempreendedor individual, tem uma série de documentos, como é o caso de notas fiscais, autorizações para funcionamento, alvará, vistoria do Corpo de Bombeiros com a autorização para o funcionamento, banco de dados dos clientes, tudo isso precisam ser arquivados por um longo prazo, ou precisam ser arquivados de uma maneira que toda vez que você necessita desse documento, você tenha um rápido acesso a esse documento, né? Então existem, dentro do meio organizacional, algumas técnicas de arquivamento, tá? Primeiro que hoje nós temos o arquivamento físico e o arquivamento digital. Quando eu penso assim no banco de dados dos meus clientes, hoje eu tenho ele muito mais no meio digital, onde eu tenho um software instalado nos computadores da minha empresa, cadastro ali um novo cliente e toda vez que eu precisar acessar as informações desse cliente ou alimentar o meu banco de dados com uma nova informação desse cliente, eu pesquiso lá pelo nome do cliente. Muitas das vezes, quando eu cadastro, ele gera-se um código para esse meu cliente, eu posso consultar pelo nome, posso consultar pelo cliente. Esses bancos de dados digital, eles são bem amplos na maneira de você procurar. E eu tenho também o arquivamento físico. Em alguns casos, inclusive, eu tenho que ter os dois. Eu tenho no meu computador para ser mais fácil para eu achar as informações do meu cliente, mas eu preciso ter isso no meio físico também. Numa escola, no instituto, por exemplo, eu tenho os dados de vocês na minha planilha, no Excel. Quando eu quero encontrar, eu vou lá rapidinho e encontro. Mas eu ainda preciso manter aqui a matrícula de vocês com a xerox de todos os documentos, lista de presença, um trabalho, uma prova, tá? E quando a gente parte para o meio físico, nós precisamos ter algumas técnicas de arquivamento para achar rapidamente o documento. Então eu posso arquivar por ordem alfabética, eu posso arquivar por assunto, eu posso arquivar por ordem numérica, eu posso arquivar até por ordem alfanumérica. Arquivo numérico, o nome já diz, eu vou arquivar por números. Então eu vou seguir uma sequência lógica crescente. No arquivo por temas, eu vou arquivar por assuntos. Então eu posso arquivar, por exemplo, no caso do Instituto, pelo curso que é ministrado, né? Estaria arquivando por assunto. Eu posso arquivar usando o alfabeto. E aí, para eu arquivar por ordem alfabética, eu tenho 3 regrinhas. Se eu estou arquivando o nome de pessoas físicas, eu arquivo primeiro pelo último sobrenome e depois pelo nome. É o que a gente vê, por exemplo, em livros, né? Então, se você tem lá assim, Fernanda Ferreira Paiva, eu vou arquivar esse documento dela lá na letra P. Por que na letra P? Porque Paiva é o último sobrenome dela e eu arquivo do último sobrenome para o nome. Então, quando eu for lá na letra P, eu vou achar Paiva Fernanda Ferreira de, que é Fernanda Ferreira de Paiva. Isso no nome de pessoas físicas, pessoas normais. No caso de pessoas jurídicas, que são as empresas, eu arquivo normalmente. Então, se eu vou arquivar lá Instituto Social Maria do Monte, vai estar na letra I de Instituto, tá? E a terceira regra é no caso, isso são mais empresas específicas, né? Aonde vai arquivar o nome de pessoas que têm um pronome de tratamento. Então, por exemplo, Dr. Paulo Almeida. Vai estar lá na letra A de Almeida, porque o nome da pessoa é Paulo de Almeida, né? E a abreviação do doutor eu vou colocar no final. Então vai estar lá Almeida Paulo de, doutor, tá bom? Então eu queria trabalhar isso com vocês e também que os arquivos eles têm 3 idades, né? Então eu tenho o arquivo ativo, eu tenho o arquivo semi-ativo e eu tenho o arquivo histórico.
Então, no arquivo ativo, eu tenho aqueles documentos que eu uso o tempo todo. Ele recebe outros nomes, arquivo primário, mas enfim, são aqueles documentos que eu ainda estou usando constantemente, eu preciso acessar o tempo todo. Seria, por exemplo, nesse arquivo ativo, os documentos de vocês que estão fazendo o curso agora. Uma vez ou outra eu preciso pegar lá para consultar alguma informação, ver algum dado. Isso na minha empresa, esses arquivos normalmente eles ficam no próprio escritório, lá dentro da sala do executivo que eu assessoro, próximo à minha mesa, porque eu vou usá-los o tempo todo. Já na segunda idade do arquivo, que é o arquivo semi-ativo ou intermediário, eu vou ter aqueles documentos que eu não uso o tempo todo, mas que uma hora ou outra eu vou consultar. Como, por exemplo, termino o curso de vocês, aí nós vamos elaborar certificado, preparar a formatura. Não tem a necessidade de eu estar o tempo todo consultando os documentos de vocês, mas para conferir os dados no certificado, eu preciso desses documentos. Então, eles têm que estar também em um fácil acesso, tá? Até que a gente chega ali à terceira idade do arquivo, que eu chamo de arquivo permanente ou histórico. Algumas pessoas insistem em chamar de arquivo morto, porém a expressão arquivo morto é errado, porque se eu tenho um animalzinho e ele morre, eu vou guardar ele na minha gaveta? Não, né? Então o nome correto é arquivo histórico ou permanente, porque nesse arquivo eu guardo aqueles documentos que, como o próprio nome já está dizendo, eles têm uma importância muito grande para a empresa, tem que ser guardado por um longo tempo e precisam ser bem preservados, né? Então, normalmente, eles não ficam ali no escritório, eles vão para uma sala específica, essa sala pode ter, inclusive, o nome de arquivo, com várias prateleiras, várias caixas, e quando eu penso numa empresa muito grande, eu tenho alguém que cuida só desse arquivo. Porque essa pessoa ela vai tanto cuidar da sequência do arquivamento, seguindo aquela técnica que a empresa escolheu, quanto ela vai cuidar também da manutenção para que esses papéis, para que esses documentos não se desgastem ao longo do tempo. Aqui eu não tenho no momento nenhuma para mostrar para vocês, mito que eu tenho sim, uma caixa arquivo, que ela é muito comum usada para o arquivamento histórico. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Aqui, ó, eu tenho um modelo de uma caixa arquivo. Então, normalmente, quando os documentos eles vão lá para o arquivo histórico, é muito comum que a empresa utilize essa caixa arquivo. Ela vem em várias cores, nós podemos usar as cores para diferenciar assuntos ou diferenciar anos, tá? O importante é que no arquivo os documentos precisam ser preservados, precisam estar arquivados de uma sequência em que a hora que eu preciso desse documento eu encontre ele com facilidade, e tem que ser de uma maneira que não só eu encontre, mas que qualquer outra pessoa que trabalhe comigo, mesmo depois que eu não estiver mais aqui, encontre esse documento com facilidade. Aí é importante comunicar também, né, para toda a equipe, a maneira como eu estou arquivando esse documento, tá bom? Então, pessoal, esse foi o conteúdo que eu queria trabalhar com vocês essa semana, tá? Agora é com vocês, pessoal. Agora é vocês lerem a apostila, verem lá os modelos dos documentos, tá? Fazer a atividade que eu estou enviando aí para vocês também. E qualquer dúvida, mandem no grupo do WhatsApp, tá? Estou lá à disposição de vocês para responder. No mais, semana que vem eu faço o vídeo da próxima aula para vocês, tá bom? Um beijo, gente. Até mais!